Agora nós vamos falar sobre os desafios de manutenção de cemitérios. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o gerente comercial do Grupo Jardim da Saudade, o Frank Bruno Vaz Tavares, e o supervisor Charles da Silva Ferreira, que vão conversar com a gente. Bom dia, Frank. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Jorge, o convite. Bom dia, Charles. Bom dia, Jorge. Obrigado pelo convite. Bom, eu queria começar falando, porque cemitério lembra morte, né? Sim. E morte assusta. Exatamente. É possível transformar uma cerimônia tão dolorosa como é o sepultamento, a despedida de um ente querido, em um momento acolhedor? Sim, Jorge. Eu vou lhe explicar o porquê. Tudo vai de como você está sendo recebido pela equipe que está lhe atendendo no local que você adquiriu o seu plano ou o seu jazigo. Eu lhe digo isso porque nós já tivemos relatos de clientes nossos que falam que mesmo no momento da dor, eles conseguiram ter aquele momento de paz, de tranquilidade, de saber que estavam fazendo a melhor homenagem para o seu ente querido naquele momento de despedida ali. E assim, tudo começa com um belo jardim. Nós somos um jardim lá de estilo americano, não tem aquelas obras enormes que a gente vê em outros cemitérios, então a pessoa ali consegue se sentir de fato num local tranquilo, num local calmo, onde tem pássaros, ao ar livre. Quando você chega na estrutura da capela, é a capela mais sofisticada que tem na região de Blumenau, entendeu? E a parte do atendimento, a equipe comercial, a equipe de atendimento operacional, são todos treinados. No momento que está fazendo lá o velório e no momento que está fazendo o sepultamento do seu ente querido, nós temos um violinista que faz uma apresentação lá para que se torne aquele ambiente um pouco melhor, mesmo nesse momento de dor. E quando não é o violinista, a gente tem um saxofonista também, tudo buscando justamente isso. Não é, a gente trata com pessoas, a gente trata com seres humanos. E assim a gente precisa e deve, e estamos buscar da melhor forma possível, esse momento de acolhimento. Então é possível Acredito que sim. Transformar esse momento em um momento de acolhimento. Pelos relatos que a gente recebe dos nossos clientes, até no Google e lá na hora mesmo, lá no nosso espaço, no nosso jardim, eles falam muito a respeito disso, agradecem por tudo que foi proporcionado para eles naquele momento de dor e de sofrimento. Existiu o acolhimento. Charles, a pandemia de Covid-19 trouxe mudanças na questão de sepultamento ou não chegou a impactar? Não, naquele momento a gente sabe de todas as restrições que aconteceram, tal, mas a longo prazo, né? Como agora, ainda temos reflexo? Jorge, temos sim. Eu digo que o Covid-19 foi um divisor de águas para o segmento funerário. Desde a operação, na época da pandemia, que foi diferente, ninguém estava pronto para aquilo, foi toda uma adaptação em questão de utilização de EPIs para sepultar, o tempo de velório, muitas vezes a gente não tinha velório, o fato da urna lacrada, fechada, que foi também uma coisa difícil, quando as famílias perderam seus entes, não tiveram a oportunidade de se despedir. Então isso foi bem impactante, tanto para as famílias quanto para quem trabalha no segmento. Eu imagino, né? Você perder um ente querido e não poder se despedir dele deve ser triplicar a dor, né, da perda. Com certeza. A gente teve que se preparar, estudar bastante para conseguir deixar mais suave o impacto da perda para os clientes, né? Para as pessoas que estavam lá. Foi uma adaptação bem grande. E pós-pandemia, a gente teve o reflexo que foi a diminuição no tempo de duração dos velórios. Dificilmente hoje, na nossa unidade, nós temos velórios que passam de 24 horas. É muito difícil acontecer. Que era uma coisa mais comum antes da pandemia. Hoje em dia os velórios se tornaram mais curtos, eles estão aí com duração de 12, 10 horas, 4 horas, depende muito de família para família. E a gente notou que teve essa redução do período de velório logo depois da pandemia. Mas isso não é uma coisa dos locais, e sim das próprias famílias que começaram
a adotar esse sistema? Sim, as famílias começaram a fazer de forma diferente, de fazer o velório mais curto. Não é nenhuma restrição, a nossa estrutura está preparada para atender conforme a vontade do familiar, conforme a vontade do cliente. Mas se tornou assim habitual, pós-pandemia, os velórios serem mais curtos. Os ritos também mudaram ou seguem os mesmos? Nós recebemos clientes de todas as religiões logo após a pandemia eles retornaram ali às cerimônias de despedidas e tal. Então não teve maiores mudanças na forma de fazer, só o tempo de duração mesmo. O tempo de duração foi que mudou bastante, né? E isso impacta também na administração do local, por exemplo? Chega a ter algum impacto? Não, diretamente não, porque a gente está, como eu disse, a gente está preparado para ficar um período longo quanto um período curto, não interfere. O que mudou um pouco foi a forma por ser mais curto, a forma de a gente trabalhar a parte operacional, não a parte do atendimento, a parte de abertura do lote, organização para fazer o sepultamento. Aí a gente ficou com um tempo reduzido. Não é um problema de forma alguma, mas foi assim a grande diferença. Com relação ao cliente, à cerimônia, para nós não vejo diferença. Então, o grande reflexo da Covid-19, né, nos sepultamentos foi a diminuição do tempo de velório e todo o processo para o sepultamento. Ô Frank, cemitério como negócio. Como é isso, hein? Poucos param para compreender isso, né? Afinal, culturalmente, né, é complicado a gente entender que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, Frank? Exatamente. Ótima pergunta, Jorge. E eu ainda introduzo que, além de negócio, é um investimento. E eu vou lhe explicar o porquê. Existe uma grande diferença hoje com as famílias que pensam na prevenção e as famílias que não pensam muito na prevenção e deixam o barco andar até que, infelizmente, chegue o momento de se precisar de um plano assistencial funeral ou um jazigo. E o primeiro ponto que a gente vê nas famílias que a gente recebe é a tranquilidade e a forma de gerir aquela situação ali, em de fato a pessoa poder focar em fazer a sua melhor homenagem para as pessoas que se previnem e para as pessoas que não têm tanto isso em mente, chegam lá desesperadas, chegam lá sem saber o que fazer, por quê? Porque não tiveram essa meio que educação a respeito na parte de velório, de funeral, essas coisas, entendeu? Mas é cultural, né? Exatamente. Tem muita gente que não fala em morte porque acha que chama. Exatamente. E também o que a gente gosta muito de alertar essas pessoas que têm esse tipo de pensamento é que quando ela compra um seguro de carro, ela não está comprando um carro para bater no carro dela, não está comprando um acidente. Quando ela compra um plano de saúde, ela não está comprando doença, ela está se prevenindo. Da mesma forma que a gente tem que se prevenir. A gente sabe que é um tema polêmico, é um tema que ninguém quer passar, mas infelizmente nós vamos precisar, entendeu? E nós precisamos estar preparados para isso. E eu garanto que pela experiência que a gente tem nos atendimentos lá, as pessoas que se previnem nisso sem querer que use nos próximos 100 anos a diferença na qualidade de a pessoa estar ali pronta para fazer sua despedida e a outra pessoa que não teve esse tipo de prevenção é grotesco. A respeito do desespero, tanto financeiro quanto psicológico, não sabe o que fazer, tem briga na família, enfim, sem entrar em muitos detalhes, mas a gente vê a diferença de uma pessoa que se planeja preventivamente no ramo do luto, no ramo funerário, e na pessoa que não se planeja. E como é esse mercado, hein? Existe disputa de mercado nesse setor? Na verdade, o Jardim da Saudade hoje ele foca em si, ele foca na sua estrutura. Por quê? Nós somos o único na cidade que a gente tem o modelo jardim, parque, que é tudo no mesmo padrão. Não existe um jazigo de uma forma com outro jazigo de outra forma. Todos é o mesmo padrão. Todos são próximos de árvores, todos são próximos de uma fonte, todos recebem os pássaros que cantam no jardim. Então, a gente não tem muito uma disputa com terceiros. O que a gente gosta mesmo é de focar nos nossos clientes, nos possíveis clientes, né, nos nossos leads, e a gente orientar eles da melhor forma, tirar todas as dúvidas e que eles tomem a melhor decisão, que é a decisão de se prevenir. Charles, vamos falar um pouquinho sobre cuidados ambientais com os cemitérios, né?
Eu lembro de discussões aqui em Blumenau sobre corpos sepultados contaminando o lençol freático. Eu falo disso por causa do cemitério do Progresso, se eu não me engano, que houve um deslizamento lá e começou essa discussão nesse sentido. Como é que o Jardim da Saudade trata esta situação? Jorge, diferente de outros cemitérios da região, o Jardim da Saudade ele foi planejado. O Jardim da Saudade ele é montado em cima de uma rede de drenagem para poder fazer a coleta de todo o material excedente líquido de restos de decomposição humana, que ele é encaminhado por uma linha de galerias e que vai para a caixa de decantação, que depois é feito o processo de separação, sólido, líquido, e depois sim tem a destinação final, que seja a rede pública. Mas ele é todo feito sobre uma estrutura de drenagem. Dentro de cada jazigo, nós ainda temos um colchão drenante, que nós chamamos, que ele é uma camada de argamassa própria para drenar o líquido que sobra da decomposição, para não passar o mínimo possível para o solo. Por norma, a contaminação de solo, o jazigo ele não pode estar a menos de 1,50 m do nível do lençol freático. O nosso necrochurume, temos estudos e comprovação disso, ele penetra no máximo 50 centímetros do solo. E o nível do nosso lençol freático está a mais de 10 metros, de torno de 10 a 12 metros na região do jardim. Então nós somos bem tranquilos com relação a isso. Atrelados à nossa licença ambiental, está o monitoramento de poços de água instalado dentro da unidade. Nós fazemos a coleta semestral de água e solo para analisar, para ver se tem algum tipo de contaminação, algum tipo de problema, para, se houver, a gente poder tratar. E a gente não tem. Tem os laudos ali que a gente apresenta cada 6 meses a SEMAS, né? A Secretaria do Meio Ambiente? Isso, do Estado. Do Estado. Ela é responsável por fazer essa fiscalização? Sim. Eles que emitem a nossa operação de licença de operação, desculpa. Uhum. Eles que fazem essa emissão, esse documento. Então a gente apresenta para eles semestralmente, está lá atrelado à licença de operação essa atividade. A gente apresenta e até hoje não tivemos nenhum tipo de problema, porque é montado em cima de uma tecnologia. Inclusive estamos com a obra, a ampliação, setor 3, que a gente chama, que são mais 500 lotes, e acabamos de montar justamente a parte de drenagem de fundo de jazigo. Tem toda uma espinha de peixe. Convidei inclusive a universidade para ir lá acompanhar, por uma questão dos alunos conhecerem, verem todo o processo que a gente entenderem faz. Tudo, né? Como é feito. Foi uma turma de saneamento de engenharia civil. Da FURB. Da FURB, fez a visita lá para nós. E bem interessante, a gente pôde mostrar para eles toda essa parte. Também, assim como a coleta de restos de exumação, que seriam plástico, madeira, tecido que sobra, né, de quando faz a coleta dos restos mortais, que a gente também tem o processo de embalar em tonéis de plástico e mandar para incineração ou aterro, dependendo do caso. Tem uma empresa terceirizada que vem e faz essa coleta para nós e emite todos os laudos e certificados de destinação correta dos resíduos. Então, o Jardim da Saudade, com relação ao meio ambiente, a gente trabalha de consciência tranquila, porque a gente segue todas as normas e tem todo o cuidado para não afetar de forma alguma o meio ambiente. Até porque se trata de um jardim, né? Exatamente. E quanto mais estar envolvido com aquele ambiente, melhor, acima de tudo, e conservando ele também, acima Sim. de tudo, né? Bom, além de ser um lugar onde deixamos e eternizamos, né, nossos entes queridos, Frank, o que mais um cemitério pode oferecer à comunidade? Assim, Jorge, nós temos buscado, deve ter mais ou menos uns 12 meses, a gente está mais próximo da sociedade. Nós estamos hoje participando de eventos, por sinal a gente participou esse final de semana na paróquia São Francisco de Assis,
Nós estamos com parceria com o padre de lá e nós fomos muito bem recebidos, nós conseguimos mostrar lá de fato o que é uma central de ajuda, o que é um cemitério, não é só um local de dor, não é só local de choro, e sim um local de um ambiente agradável. E também nós buscamos fazer parcerias com outras empresas, nós vamos ter agora a primeira corrida sustentável do Jardim, que é algo também inovador, que a gente preza pela vida, mesmo que nós trabalhemos em um cemitério, a gente não quer que ninguém morra, a gente quer que as pessoas entendam a respeito da qualidade de vida, de sua saúde, e nessa forma de vida a gente está planejando, já vai começar nesse primeiro semestre, vai ter uma corrida ecológica, que as pessoas vão estar participando e ganham um cupom para poder ter um sorteio de um carro. E se essa pessoa trouxer ainda mais 300 latinhas descartáveis de alumínio, ganha mais um cupom. Então, o tempo todo a gente está nessa busca incansável de meio ambiente, de solidariedade, de acolhimento, de a gente estar se mostrando de uma forma diferente para a sociedade. Nós vamos participar da Feira do Divino também, que vai ser na Vila Germânica. Enfim, a gente está sempre buscando estar mais próximo. Nós estamos com um ponto comercial, como eu lhe falei no início, ali do lado do Hospital Santa Isabel. Não é para vender, e sim para uma central de ajuda, para a gente desmistificar e poder orientar as pessoas que a gente vê que muitas das vezes não sabem, não entendem desse negócio, e nós entendemos, então nós temos que repassar esse conhecimento. Então a gente está sempre assim, querendo ao máximo nos mostrar de uma forma que a gente está ali para auxiliar, para ajudar e para estar junto da sociedade, da comunidade como um todo. Vocês pensam em promover cremação também no futuro? Não entendi, Jorge. Cremação. Uhum. Está nos planos do Jardim da Saudade? Na verdade, hoje a gente trabalha com cremação, só que a gente tem uma empresa terceirizada, que ela fica em Balneário Camboriú. E uma inovação nossa também, que a gente colocou agora no nosso plano, é o Plano PET, que era um pedido de muitos clientes que a gente não tinha, e agora a gente colocou a família toda, né, para poder estar se prevenindo. Então, hoje a pessoa consegue um plano familiar e colocando junto o seu pet também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o cemitério Jardim da Saudade, além do sepultamento, né, em forma de jardim, que é o que chama mais atenção ali do cemitério, ele também tem a oferta de cremação. Sim, temos a oferta de cremação. E também, assim, quando a gente fala a palavra cremação, a gente acha que não existe uma destinação para os restos mortais daquela cremação, que são as cinzas. E nós atendemos casos também que a pessoa compra um espaço no jardim para deixar as cinzas lá no jardim também. Então há essa opção também. Existe essa opção também, porque a gente precisa dar a destinação. Nós já recebemos famílias já que quiseram ficar com as cinzas, demorou uma semana, estavam nos procurando para querer um espaçozinho para guardar, porque não estavam conseguindo conviver com aquela situação. A questão PET já foi uma questão muito debatida também, né? Até pela falta de opção, né? Sim. O número de animais vem crescendo, né? Sim. Os animais domésticos. Sim. E a dificuldade de se encontrar local para quando esses animais morrem, né? Exatamente. Como é que funciona lá? Nessa parte da cremação PET, hoje nós não estamos deixando as cinzas do PET dentro do lote. Essas cinzas são entregues para o seu dono, no caso para o cessionário, entendeu? Que contratou esse plano. Por conta de legalizações, de leis, a gente ainda não está podendo colocar no mesmo local que se coloca os restos mortais ou um corpo de um ser humano. Entendeu? É a mesma legislação que não permite o sepultamento. Exatamente. Né? Exatamente. Porque também a outra discussão que se tem é a criação de cemitérios específicos, né? Sim, exatamente. Para essa questão PET, né? Sim. Que acreditamos que devemos avançar com o avanço que se tem de animais domésticos. Sim, né? Faz sentido. O que o cemitério Jardim da Saudade tem de diferencial nesse segmento, né, de cemitérios? Eu acredito que é essa sensibilidade de a gente buscar ao máximo acolher e confortar as pessoas, tendo uma equipe preparada, bem treinada e também tendo um espaço que, mesmo que seja no momento de dor, de sofrimento, um local encantador. Até deixo já o meu convite aqui para que, sem compromisso, vocês possam estar indo no jardim e verificar o que de fato eu estou falando. Então, as pessoas elas entendem
que aquele espaço ali é um espaço que elas conseguem sentir paz, sentir tranquilidade. Nós promovemos, como eu lhe falei a respeito da corrida, nós promovemos outros eventos dentro do jardim para a gente desmistificar esse negócio de ser algo pesado, de ser algo difícil. Hoje, quando nós caminhamos pelo jardim, nós vemos pessoas fazendo a sua caminhada diária, as casais, pessoas andando de bicicleta. Então, o diferencial hoje, eu acredito que hoje a pessoa consegue, tem pessoas já fazendo isso, elas saem da sua casa para ir no cemitério, mas não para velar pessoas, para sofrer, mas para fazer um esporte, para fazer uma caminhada. Futuramente a gente vai estar fazendo um parquinho também para as pessoas poderem levar suas crianças também lá para poder brincar. Enfim, a gente quer ao máximo mostrar que o jardim, o cemitério, ele não é só um local de dor e de sofrimento. E isso é possível? Na medida do possível, sim, né? Depende muito do momento e da ocasião. Como eu lhe dei 2 exemplos, né? Quando a pessoa está de luto, quando a pessoa está enfrentando uma perda, nós agimos de uma forma. Quando a pessoa está querendo ir lá fazer seu exercício, ter um momento de tranquilidade, paz, de oração, de visitar lá o seu ente querido que está lá sepultado, aí a gente já trabalha de uma outra forma. Mas tudo com a mesma visão, de estar sempre prestando o melhor serviço para as pessoas que visitam o jardim. Como fazer para conhecer o cemitério Jardim da Saudade e ter mais informações também sobre o cemitério? Sim, hoje você pode estar acessando as nossas dependências aqui em Blumenau, na BR-470, próximo ali da Fortaleza, né, Charles? E também entrando pelo contato do nosso telefone, 479-9227-5332, que é com o Frank que você vai estar falando. E fiquem à vontade. Pelo nosso site também, pelas nossas redes sociais. Nós temos redes sociais também, Jardim da Saudade. Nós temos também no Google, nosso site. Vocês podem estar entrando em contato. Obrigado, Frank, pela participação. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado, Charles, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. A esposa vai ganhar um presente bonito, né, Charles? Vai. Charles chegou aqui dizendo: a esposa está de aniversário, eu preciso ver um presente. Tomara que ele escolheu certinho, né? Sim. Para impressioná-la, Isso aí. Um abraço, obrigado, uma ótima semana. Obrigado. Eu conversei com o Frank Bruno Vaz Tavares, gerente comercial do Grupo Jardim da Saudade, e também com Charles da Silva Ferreira, que é o supervisor. Falamos sobre desafios e avanços em cemitérios.